Cleópatra e Marco Antônio, o amor que desafiou impérios. No coração do Egito Antigo, sob o brilho dourado do Nilo, nasceu uma mulher destinada a desafiar impérios e seduzir o mundo com sua inteligência, astúcia e poder. Seu nome ecoou pelos séculos. Cleópatra Filopátor, a última faraó do Egito, herdeira de uma linhagem milenar e de um trono sustentado por sabedoria, luxo e intriga. Era uma época em que Roma crescia como um colosso. O Mediterrâneo já se curvava ao poder das legiões, e as antigas civilizações, Grécia, Cartago, Pérsia, haviam sido engolidas pelo avanço romano. O Egito, último grande reino independente, era tanto uma joia quanto um alvo. Cleópatra sabia que, para sobreviver, precisaria dominar mais do que a arte da beleza. Precisaria dominar a arte da política, da persuasão e do encantamento. A rainha do Nilo, Cleópatra não era apenas uma mulher de beleza lendária. Era uma das mentes mais notáveis do seu tempo. Falava 9 idiomas, conhecia filosofia, matemática, astronomia e política. Era capaz de conversar com gregos sobre Platão, com egípcios sobre Ísis e Osíris, e com romanos sobre o poder do Senado. O Egito, sob seu reinado, ainda era um mosaico de cultura helenística e tradição faraônica. Alexandria, sua capital, era o farol do mundo antigo, uma cidade de bibliotecas, templos e jardins, onde o saber e o luxo conviviam lado a lado. Mas o esplendor do Egito escondia um perigo crescente: Roma. O império que começava a dominar o mundo via o Nilo não apenas como um rio sagrado, mas como a fonte de grãos e riquezas que sustentariam suas legiões. Cleópatra sabia que o destino de sua nação dependia de sua habilidade em negociar com os gigantes, e um desses gigantes estava prestes a entrar em sua vida: Júlio César. O encontro com César. Quando César chegou ao Egito em 48 a.C., vinha atrás de Pompeu, seu inimigo derrotado na Guerra Civil Romana. O Egito, dividido por uma disputa entre Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII, estava em ebulição. E a jovem rainha viu em César a oportunidade de retomar o trono e garantir a estabilidade do reino. A história conta que ela se fez enrolar em um tapete e foi levada secretamente até o general romano. Quando o tecido foi desenrolado diante de César, não surgiu apenas uma mulher, mas um símbolo, a reencarnação do Egito, da elegância e da inteligência em sua forma mais pura. César, veterano de batalhas, estrategista e homem de poder, rendeu-se não à beleza, mas à presença magnética daquela mulher. Ali nasceu uma aliança e também um romance. Cleópatra conquistou César com sua mente e com seu charme, e juntos sonharam com algo que poucos ousaram imaginar: a união de Roma e do Egito sob uma nova ordem. Dessa união nasceu Cesarião, o filho que simbolizava o elo entre dois mundos, o Oriente e o Ocidente. Mas o destino de Cleópatra sempre foi marcado pela instabilidade dos deuses, a queda de César e o surgimento de Marco Antônio. O assassinato de César no Senado, em 44 a.C., mergulhou Roma no caos. A república mais poderosa do mundo tornou-se palco de conspirações, traições e guerras civis. No meio desse turbilhão, um novo protagonista surgiu: Marco Antônio, o general valente, o braço direito de César, o homem que comandava a lealdade das legiões. Cleópatra observava de Alexandria, ciente de que seu trono dependia novamente das correntes romanas. Quando Antônio a convocou para prestar contas em Tarso, ela não enviou mensageiros, foi pessoalmente com a grandiosidade de uma deusa. Seu navio dourado deslizava pelo Mediterrâneo com velas roxas e remadores vestidos como cupidos. O ar estava perfumado de incenso, e a própria Cleópatra se apresentou como Ísis, a deusa-mãe. Antônio, homem de guerra, ficou rendido. Não diante de uma rainha submissa, mas de uma mulher que dominava o jogo político e emocional com a mesma maestria com que um general conduz suas tropas. O amor que desafiou Roma. O encontro entre Cleópatra e Marco Antônio marcou o início de uma das histórias mais intensas da antiguidade. Em Alexandria viveram meses de festa e política. Banquetes intermináveis, risadas, planos, promessas. Ele via nela a realização de um sonho oriental, uma rainha divina, um império de beleza e poder. Ela via nele o protetor que poderia garantir o futuro de seu filho e de sua nação. Juntos, imaginaram um império que rivalizaria com Roma, um império de cultura, arte e paixão. Mas Roma não perdoava rivais. Otaviano, o herdeiro de César, via em Cleópatra uma ameaça, e via em Marco Antônio, agora encantado por ela, um traidor.
Quando Antônio concedeu territórios do Oriente aos filhos de Cleópatra, o Senado romano se enfureceu. Otaviano declarou guerra, e o amor que começou entre velas e incenso terminaria entre fogo e sangue. A Batalha de Ácio. O ano era 31 a.C. As águas de Ácio, na Grécia, testemunharam um dos confrontos mais decisivos da história antiga. De um lado, as forças de Marco Antônio e Cleópatra. Do outro, o poder total de Roma, comandado por Otaviano. O mar se cobriu de fumaça e gritos. O vento trazia o cheiro de óleo queimado e de derrota. No auge da batalha, Cleópatra, temendo a destruição completa, ordenou a retirada de sua frota. Antônio, ao vê-la partir, abandonou a luta para segui-la. Esse gesto, movido pelo amor, selou sua ruína. A frota egípcia foi destruída. Roma venceu. O casal fugiu de volta para Alexandria, agora cercado e condenado. O fim de 2 amantes e de um reino. O cerco de Alexandria foi o crepúsculo do Egito. Marco Antônio, traído por seus próprios generais, viu seu exército se dissolver. Cansado, ferido e desonrado, recebeu a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido. Desesperado, cravou a espada em si mesmo. Quando Cleópatra o reencontrou ainda vivo, ensanguentado, ordenou que o levassem até seu palácio. Ali, entre colunas douradas e o som distante do Nilo, ele morreu em seus braços, murmurando palavras de amor eterno. Poucos dias depois, Otaviano entrou triunfante em Alexandria. Sabendo que seria levada a Roma como troféu, Cleópatra fez sua última escolha. Vestiu-se com ouro, coroou-se com a tiara real e sentou-se em seu trono. Em suas mãos, uma cesta, dentro dela um áspide, a serpente sagrada dos faraós. Com a picada, a rainha tornou-se mito. O Egito caiu sob o domínio romano. Mas Cleópatra e Marco Antônio transcenderam a história, tornando-se o símbolo supremo de um amor que desafiou a razão, a política e o tempo. O legado de uma lenda. Séculos se passaram, impérios surgiram e ruíram, mas o nome de Cleópatra permanece envolto em mistério e fascínio. Ela não foi apenas a mulher que amou 2 homens poderosos. Foi a rainha que ousou governar o próprio destino, em um mundo que não aceitava mulheres no poder. Para os romanos, ela foi pintada como feiticeira, manipuladora, símbolo de decadência oriental. Mas para a história, ela se tornou a personificação da inteligência e da liberdade feminina. Cleópatra não governou com espadas. Governou com palavras, gestos e estratégias. E Marco Antônio, guerreiro romano, tornou-se imortal não por suas vitórias, mas por seu amor. Um amor que preferiu a morte à submissão. Ainda hoje, às margens do Nilo, o vento parece murmurar seus nomes, Cleópatra e Marco Antônio, o último grande amor do Egito. E talvez, no fundo do tempo, a história deles continue ecoando como uma lembrança eterna de que o poder pode dominar reinos, mas o amor sempre desafiará impérios.